Olá, que bom ter a companhia da audiência do Júris 360 Lab aqui com a gente de novo. É um prazer estar aqui. Hoje a gente vai fazer um mergulho focado, bem objetivo, em alguns entendimentos que já estão, digamos, pacificados pelo Supremo Tribunal Federal, o STF. Exatamente. E olha, para garantir que a nossa análise seja segura, atualizada mesmo, a gente vai se basear só nas súmulas do STF que foram publicadas até a nossa data de corte, que é 30 de junho de 2025, tá? Ótima metodologia. A ideia é organizar por disciplina, sabe? E hoje a gente começa com uma área que, nossa, mexe com o bolso de muita gente. Direito tributário. Verdade? A gente acredita que essa abordagem mais sistemática vai facilitar bastante para entender como o tribunal consolidou a visão dele sobre temas-chave. Perfeito. Então, bora começar nosso primeiro bloco dessa análise focado no direito tributário. Selecionamos algumas súmulas que consideramos essenciais sobre dois impostos bem conhecidos que tratam da transferência de patrimônio, o ITBI e o ITCMD. Isso aí. Vamos ver o que o STF já definiu sobre eles. Ok, vamos analisar isso. Começando pelo ITBI, o Imposto sobre Transferência de Bens Imóveis. Aquele imposto municipal cobrado quando a gente compra ou vende um imóvel, enfim, na transmissão onerosa. Isso. A primeira súmula que a gente separou, a 656, ela toca num ponto que, nossa, já deu muita discussão. A história das alíquotas progressivas. Como é que o STF se posicionou nisso? Olha, a súmula 656 ela é bem direta ao ponto. Ela diz assim: é inconstitucional a lei que estabelece alíquotas progressivas para o Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Imóveis, ITBI, com base no valor venal do imóvel. Direta mesmo. Mas o ponto central aqui é tentar entender por que dessa decisão, né? Principalmente se a gente pensar que outros impostos, tipo o IPTU, admitem essa progressividade. Certo. E qual foi a diferença fundamental, então, que levou o STF a dizer que no ITBI era inconstitucional? Bom, a lógica que estava consolidada na época e que a súmula reflete é que o ITBI é um imposto considerado real. Ele incide sobre a transferência do bem em si, sabe? Ok. E a progressividade baseada só no valor do imóvel foi vista como uma forma de ferir a isonomia e principalmente como uma tentativa indireta de medir a capacidade contributiva do comprador usando um critério isolado que seria o valor da transação. Ah, entendi. Tipo, só o valor do imóvel não mostra a riqueza toda da pessoa. Exato. Argumentava-se que isso por si só não refletiria a capacidade contributiva total do sujeito. Agora, para o IPTU foi diferente. A Constituição foi alterada, teve a Emenda Constitucional 29 de 2000, por exemplo, que explicitamente permitiu a progressividade por causa do valor do imóvel e também para promover a função social da propriedade. Isso não aconteceu da mesma forma para o ITBI, naquela leitura constitucional que deu origem à súmula 656. Então, a súmula 656 basicamente, congelou o entendimento de que, sem uma autorização clara na Constituição, como tem para o IPTU, a simples variação do valor do imóvel não justificaria alíquotas diferentes de ITBI. Foi uma barreira para tentar usar o ITBI para fazer justiça fiscal só com base nesse critério. Exatamente isso. Congelou essa possibilidade. Aí os municípios tiveram que buscar outras formas, de ajustar a arrecadação ou a política fiscal imobiliária, sem poder usar essa ferramenta específica da progressividade por valor no ITBI. Entendi. Agora, além da questão da alíquota, tem outra coisa crucial. Sobre qual valor exatamente o ITBI deve incidir. Principalmente quando tem construção envolvida na história. Boa. Isso nos leva direto para as súmulas 110 e 470. Elas parecem tratar justamente disso, O que acontece se o comprador constrói alguma coisa no imóvel depois? Isso mesmo. A súmula 110 diz: o imposto de transmissão intervivos não incide sobre a construção ou parte dela realizada pelo adquirente, mas sobre o que tiver sido construído ao tempo da alienação do terreno. E a 470 vem complementar, falando especificamente da promessa de compra e venda. Ela diz: o imposto de transmissão intervivos não incide sobre a construção, ou parte dela, realizada inequivocamente pelo promitente comprador, mas sobre o valor do que tiver sido construído antes da promessa de venda. Juntando as duas, então, a mensagem parece clara.
O imposto só pega o que o vendedor realmente passou para o comprador. É isso. Se eu compro um terreno vazio e só depois construo minha casa, essa construção não entra na conta do ITBI. Perfeito. É exatamente essa lógica. O fato gerador do ITBI é a transmissão da propriedade ou dos direitos reais sobre o imóvel, certo? Certo. Acontece, seja na venda definitiva, seja no registro da promessa, depende da lei municipal. Qualquer melhoria, qualquer construção feita depois pelo próprio comprador, bom, isso não fez parte do negócio original. Não foi o vendedor que transmitiu aquilo. Exato. Não foi algo transmitido pelo vendedor. Logo, não pode entrar na base de cálculo do ITBI. O foco é tributar só o valor patrimonial que efetivamente trocou de mãos naquela transação específica. Faz todo sentido. É como tirar uma foto para o cálculo do ITBI no exato instante da transmissão que a lei define. Isso evita tributar um valor que foi agregado pelo esforço do próprio comprador depois que o negócio já estava fechado. Precisamente. Bom, acho que cobrimos pontos bem importantes do ITBI. Agora vamos virar a chave, né? Vamos para o ITCMD, o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação. Esse é estadual e incide, como o nome já entrega, em heranças e doações. Correto. E aqui também, olha, temos súmulas bem importantes que ajudam a clarear situações bem comuns do dia a dia. A gente pode começar com uma dúvida que sempre aparece em inventário. Qual a alíquota de ITCMD que eu aplico? Principalmente se a lei mudou no meio do caminho. A súmula 112 resolve isso. E o que ela estabelece? Imagino que isso seja um ponto super crítico para os herdeiros saberem o tamanho da conta que vem pela frente, né? Com certeza. A súmula 112 define o seguinte: o imposto de transmissão causa-mortes é devido pela alíquota vigente ao tempo da abertura da sucessão. O princípio aqui é aquele famoso tempus regit actum, ou seja, o tempo rege o ato. O fato que gera a obrigação de pagar o ITCMD na herança é a morte, a abertura da sucessão. Portanto, toda lei tributária que vai ser aplicada, incluindo a alíquota, as regras de cálculo, tudo, é aquela que estava valendo na data do falecimento. Ah, então não importa se o inventário demora. Não importa. Mesmo que o inventário se arraste por anos e a lei mude depois, a foto da legislação é tirada no dia do óbito. Isso é fundamental para a segurança jurídica, né? Totalmente. Entendido. A lei do dia da morte é a que manda para calcular o imposto. Mas assim, saber a alíquota é uma coisa, poder cobrar é outra, né? Quando é que o Estado pode efetivamente exigir o pagamento? A súmula 114 parece que trata disso? Exatamente. Você pegou o ponto. A súmula 114 afirma: o imposto de transmissão causa-mortes não é exigível antes da homologação do cálculo. Aqui a gente separa o nascimento da obrigação tributária, que é lá na data do óbito, Certo. o apurar o valor certinho dos bens, né, a base de cálculo, e calcular o valor do imposto devido. E essa apuração tem que ser validada. Isso, ela só se torna oficial, definitiva, quando o juiz homologa, ou seja, quando ele aprova formalmente aqueles cálculos que foram apresentados no processo. Antes dessa homologação, o crédito tributário ainda não está formalmente constituído. O fisco ainda não pode sair cobrando. Isso dá um certo respiro para os herdeiros se organizarem financeiramente, imagino. Eles já sabem a regra do jogo, que é a alíquota da data do óbito, mas a cobrança mesmo depende do andamento do inventário e dessa aprovação do juiz. Exato. Dá um tempo para organizar a casa. Agora, ainda dentro desse cálculo do ITCMD e os custos do próprio inventário, tipo honorários de advogado, entram nessa conta do imposto? A súmula 115 responde isso, né? Sim, responde. E a resposta é não. A súmula 115 é clara. Sobre os honorários do advogado contratado pelo inventariante, com a homologação do juiz, não incide o imposto de transmissão causa-mortes. Ah, que bom! E por quê? A justificativa é que os honorários do advogado são vistos como uma despesa necessária do espólio. É um custo para administrar e conseguir fazer a partilha dos bens. Não é uma transmissão de bens do falecido. Não é. Não se trata de uma transferência de patrimônio do falecido para os herdeiros ou mesmo para o advogado. É um pagamento feito com o dinheiro da própria herança para conseguir viabilizar a distribuição dela.
Se não tem transmissão de bens do falecido nesse pagamento, não tem fato gerador do ITCMD sobre essa parte. Uma exclusão importante mesmo, reconhece que o processo de inventário tem seus custos, né? Saindo um pouco do fluxo mais comum. E se a morte não for, digamos, certa? Se for uma morte presumida por lei? Como fica o ITCMD nesses casos? A súmula 331 trata disso? É uma situação menos comum, mas com implicações bem sérias. E a súmula 331 também é bem clara. É legítima a incidência do imposto de transmissão causa-mortes no inventário por morte presumida. Ah, então CID normalmente. Incide. A declaração judicial de morte presumida, seja por desaparecimento em situação de risco extremo ou por ausência prolongada, como o Código Civil prevê, ela gera os mesmíssimos efeitos jurídicos da morte comprovada, para fins de sucessão. Entendi. Isso inclui abrir o inventário e, consequentemente, faz acontecer o fato gerador do ITCMD sobre os bens que são transmitidos aos herdeiros da pessoa que foi declarada ausente ou falecida. A presunção da lei se equipara à morte real para fins de imposto na herança. Entendi. Então essa ficção jurídica da morte presumida tem força total também na área tributária, garantindo que o imposto seja cobrado como se a morte fosse constatada. Interessante. Para a gente fechar esse nosso bloco do ITCMD, tem a súmula 590 que lida com uma situação contratual bem específica. A promessa de compra e venda feita pela pessoa que faleceu. Como isso mexe com o imposto? Pois é, essa é interessante. A súmula 590 estabelece o seguinte: calcula-se o imposto de transmissão causa-mortes sobre o saldo credor da promessa de compra e venda de imóvel no momento da abertura da sucessão do promitente vendedor. Saldo credor? Como assim? Vamos imaginar a situação. Uma pessoa prometeu vender um imóvel, recebeu uma parte do pagamento, mas aí faleceu antes de receber tudo. No momento da morte, o que essa pessoa tinha no patrimônio dela não era mais o imóvel em si, porque ele já estava comprometido pela promessa, certo? Certo, ela tinha o direito de receber o resto. Exatamente. O que ela possuía era o direito de receber o restante do pagamento, esse direito de crédito. Ah, então o que é transmitido para os herdeiros é esse crédito, o direito de cobrar no saldo devedor, e não o valor do imóvel todo. Precisamente. Esse direito de crédito é um bem, um ativo, que fazia parte do patrimônio do falecido. E, portanto, ele é transmitido aos herdeiros com a sucessão. Logo, é sobre o valor desse saldo credor, ou seja, o que ainda faltava receber na data do óbito, que vai incidir o ITCMD. Faz sentido. A base de cálculo não é o valor total do imóvel, mas sim o valor desse crédito que os herdeiros vão receber. Isso mostra como é importante analisar direitinho o que exatamente compunha o patrimônio da pessoa na hora da morte. Muito interessante essa distinção, realmente. Bom, então analisamos súmulas bem importantes do STF sobre ITBI e ITCMD. Vamos só recapitular rapidinho os pontos-chave? Vamos lá. Para o ITBI, a gente viu a inconstitucionalidade da progressividade baseada só no valor venal, né? Súmula 656. E também aquela regra de que construção feita pelo comprador depois da transmissão não entra na base de cálculo. Súmula 110 e 470. Perfeito. Já no ITCMD, a gente definiu que a alíquota que vale é a da data do óbito, súmula 112. A cobrança só pode vir depois da homologação do cálculo, súmula 114. Os honorários do advogado no inventário ficam de fora, súmula 115. O imposto incide sim na morte presumida, súmula 331, e alcança o saldo credor da promessa de venda deixado pelo vendedor, súmula 590. Exato. Cobrimos bastante coisa. Essas súmulas são, assim, um mapa bem valioso para a gente navegar por essas questões tributárias que aparecem tanto em transação imobiliária quanto em sucessão, né? Elas mostram a interpretação que o STF consolidou, trazendo um grau importante de previsibilidade. Sem dúvida. E essa análise toda, ela permite até a gente levantar uma reflexão final, sabe? Qual seria? Manda aí. Bom, a gente nota que algumas dessas súmulas já têm um certo tempo, né? Elas refletem realidades econômicas, contratuais, lá da época em que foram editadas. Verdade. Aí a gente pensa hoje, na velocidade que as coisas mudam, nas novas formas de adquirir, de transferir patrimônio, sei lá,
ativo digital, estruturas de planejamento sucessório cada vez mais complexas, holdings, gente falando até em tokenização de imóvel. É verdade. O mundo mudou muito. Pois é. Como é que esses entendimentos consolidados, que foram formulados em outro contexto, como é que eles se aplicam? Ou será que precisam ser adaptados para esses cenários novos? Fica aí a provocação, né? Sobre digamos, a durabilidade e a flexibilidade da jurisprudência que está somulada diante dessas inovações todas sociais e econômicas. Uma excelente questão para a gente continuar pensando. Como que o direito que já está consolidado conversa com um mundo que não para de se transformar? Ótima reflexão para deixar no ar. Com isso, então, a gente encerra este bloco dedicado às súmulas de direito tributário. Isso aí. Nos veremos no próximo bloco. Olá! Seguimos aqui com o nosso bloco de análise e hoje a gente mergulha em uns temas bem importantes do direito tributário brasileiro, né? Com certeza. São temas que mexem muito com o dia a dia. Pois é. E olha, com base no material que a gente recebeu, aquele compilado de súmulas do STF, nós separamos seis entendimentos que são, assim, cruciais para definir essa relação fisco-contribuinte. São mesmo. São decisões já consolidadas, né? Mas com efeitos muito práticos. Não é só teoria. Isso molda como os tributos são cobrados, pagos, discutidos aqui no Brasil. Exatamente. E a nossa ideia aqui é tentar desemaranhar essas súmulas uma por uma. Ver o que cada uma diz e principalmente o impacto real disso tudo. Ótimo. Para organizar a nossa conversa, a gente vai seguir a ordem decrescente de número. Tá. Começamos pela 725, que fala de correção monetária. Uhum. Depois a gente vai para 725, sobre princípio da anterioridade tributária. Na sequência, a 546, que trata de repetição de indébito. Ok. Aí a gente analisa a súmula vinculante 50, voltando um pouco na anterioridade. Depois, a vinculante 28, sobre suspensão do crédito tributário. Certo. E a gente fecha com a súmula vinculante 8, que aborda prescrição e decadência. Então, bora começar essa exploração pela súmula 725? Vamos lá. O tema é correção monetária. E essa súmula 725, nossa, ela leva a gente para um período bem turbulento da nossa economia recente, né? Muito. Ela diz assim, ó. É constitucional o parágrafo 2º do artigo 6º da Lei 8.024, 1990, resultante da conversão da medida provisória 16.8.1990, que fixou o BTN fiscal como índice de correção monetária aplicável aos depósitos bloqueados pelo Plano Collor 1. Só de falar Plano Collor 1, depósito bloqueado já vem na cabeça o confisco da poupança, né? Exatamente. O contexto é esse, Plano Collor 1, tentativa desesperada de controlar a hiperinflação, e aí veio o bloqueio de um monte de dinheiro, né, de ativos financeiros. Sim, a grande questão que surgiu na hora foi, tá, mas como a gente corrige o valor desse dinheiro bloqueado? O governo, primeiro por MP, depois virou lei, escolheu o tal do bônus do Tesouro Nacional Fiscal, o BTN fiscal. E deu briga, imagino. Muita. Porque dependendo do índice usado, o resultado para quem tinha dinheiro preso seria bem diferente. E o que chama atenção na súmula 725 é justamente o STF dizendo, ok, essa escolha do governo de usar o BTN fiscal naquele caos todo foi constitucional. Certo. O STF validou a lei, mas qual a implicação mais profunda disso, além de dizer que a lei valia? Olha, a implicação foi grande. Primeiro, foi um banho de água fria em muita gente, muitos poupadores que achavam que iam conseguir uma correção melhor por outros índices tipo IPC. Segundo, mostrou a força do Estado para intervir na economia, nos contratos, em momentos de crise. E como o judiciário, de certa forma, deu um aval para essas medidas, né? Desde que tivessem uma base legal mínima. Entendi. Ao validar o BTN fiscal, o STF acabou legitimando um ponto super sensível do Plano Collor, que afetou o bolso de milhões de brasileiros. É um exemplo claro de como uma decisão lá de cima, macroeconômica, validada juridicamente,
bate na vida do cidadão comum. Nossa, que impacto! E meio que consolidou a ideia de que, em situações muito excepcionais, o governo teria, assim, uma margem grande para escolher as ferramentas de política econômica, mesmo que fossem dolorosas. Compreendi. Foi uma decisão que sustentou uma parte importante de um plano econômico bem controverso. Bom, seguindo em frente, mas ainda nessa linha de como o governo mexe nas regras tributárias, a gente chega na súmula 669. Certo. Ela fala do princípio da anterioridade tributária. O texto é curtinho. Norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. A primeira impressão é que o governo pode mudar a data de pagar um imposto, talvez até adiantar, sem ter que esperar o ano seguinte ou aqueles 90 dias. É isso? É isso mesmo. A interpretação é essa. O princípio da anterioridade, a gente sabe, é uma garantia super importante na Constituição. Fundamental, né? Para evitar surpresa. Exato. Evitar a surpresa fiscal. Não deixar criar ou aumentar um tributo e já sair cobrando no dia seguinte. Tem a regra do ano seguinte, anterioridade anual, e a dos 90 dias, nonagesimal. A ideia dá tempo para o contribuinte se planejar. Uma proteção essencial para a previsibilidade, seja das empresas, seja nossa mesmo. Mas a súmula 669 parece abrir uma exceção aí. Exatamente. O STF entendeu que essa garantia, a anterioridade, ela protege o bolso do contribuinte quanto ao valor do tributo, sabe? Se vai aumentar a alíquota, a base de cálculos, ou se vai surgir um imposto novo. A simples mudança na data de vencimento, segundo a súmula, não entra nessa proteção. Seria mais uma medida administrativa de gestão do caixa do governo ou ajuste de calendário fiscal. Não estaria, em tese, aumentando o imposto em si, só mudando quando pagar. Entendo o raciocínio jurídico, mas fico pensando no lado prático. Imagina adiantarem muito o prazo de pagamento de um imposto. Mesmo sem mudar a alíquota, isso não pode quebrar o caixa de uma empresa? Funciona quase como uma surpresa ruim também, não? Essa é uma crítica muito pertinente, é um debate sempre volta. Do ponto de vista jurídico estrito da súmula, a diferença é essa. Mexer no prazo não é mexer no ser ou no quanto do tributo. Tá. Mas, na real, na economia real, o impacto de adiantar um prazo pode ser enorme, sim. Pode forçar a empresa a pegar empréstimo, desequilibra tudo. Só que o STF escolheu essa visão mais restrita do que a anterioridade cobre, focando só na criação e no aumento do tributo mesmo. Essa súmula, então, dá mais flexibilidade para o fisco gerenciar os prazos. Ok, flexibilidade para o fisco. Anotada. Agora, mudando um pouco o foco, vamos para a situação em que o tributo foi pago, mas depois se discute se ele era devido ou não. Aí a gente entra na súmula 546, sobre repetição de indébito. Certo, a devolução do que foi pago a mais. Isso. O texto diz: cabe a restituição do tributo pago indevidamente quando reconhecido por decisão que o contribuinte de jure não recuperou do contribuinte de facto o quantum respectivo. Aqui tem essa figura do contribuinte de jure e de facto. Como funciona isso na prática para pedir o dinheiro de volta? Essa distinção é a chave de tudo na súmula 546. O contribuinte de jure, o de direito, é quem a lei manda pagar para o fisco. Pensa numa fábrica que paga IPI ou numa loja que recolhe ICMS. O contribuinte de fato, é quem, lá no fim da linha, sente o peso no bolso. Porque o imposto está no preço, normalmente consumidor final. Ah, tá. O imposto que está na nota, quando a gente compra alguma coisa, a empresa recolhe, mas quem paga mesmo somos nós. Exatamente. São os tributos indiretos, que vêm por dentro do preço. A súmula 546 trata do caso em que se descobre que esse imposto foi pago errado, a mais. Uma alíquota errada, uma isenção que não viram. Entendi. Aí, quem pode pedir o dinheiro de volta para o governo? A súmula diz: o contribuinte de jure, a empresa, só pode pedir se provar duas coisas. Ou que ela mesma arcou com aquele custo extra, sem repassar no preço para o consumidor, ou se ela tiver uma autorização clara do consumidor para buscar essa restituição no nome dele. Nossa, mas essa prova de que não repassou o custo, isso parece muito difícil, não? Como uma empresa vendendo para milhares de consumidores vai provar que não embutiu aquele pedacinho do imposto no preço final? Esse é o nó da questão. É a grande dificuldade prática dessa súmula.
Provar que não houve o repasse econômico é super complexo. Muitas vezes é o que chamam de prova diabólica. Credo. Em muitos setores, o normal é repassar custo tributário no preço, né? Então, na prática, o jeito mais comum de tentar restituição acaba sendo conseguir a autorização do consumidor final. O que também pode ser impossível em emendas para muita gente. Pois é, a lógica da súmula é perfeita. Evitar que a empresa de jure se enriqueça sem causa, recebendo do fisco um dinheiro que, na verdade, ela já cobrou do consumidor. Mas colocar isso em prática gera desafios gigantes. Entendi. Isso quer dizer que, muitas vezes, o direito de receber de volta existe na teoria, mas na prática é quase impossível de conseguir para certos impostos, certas operações. Então, uma regra que busca ser justa pode acabar impedindo que o dinheiro pago a mais volte para a economia, seja para a empresa, seja para o consumidor. Curioso como a aplicação de um princípio justo pode criar outros embaraços, né? Exato. Bom, agora vamos voltar para o princípio da anterioridade, mas com outra roupagem, com a súmula vinculante 50. O texto dela é: norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. Ué, peraí, esse texto é igualzinho ao da súmula 669 que a gente acabou de ver. Exatamente. Se o texto é o mesmo, por que existe essa súmula vinculante? O que ela muda? Sua observação está perfeita. O texto é o mesmo. A diferença não está no que ela diz, mas na força do que ela diz. Ah! A súmula 669 era uma súmula comum. Refletiu que o STF já vinha decidindo de forma pacífica, mas ela não obrigava, por si só, todo o judiciário e a administração a seguirem. Juízes, tribunais inferiores, ainda podiam, em teoria, dar uma interpretação diferente se fundamentassem bem. Entendi. Então a súmula vinculante 50 veio para travar essa interpretação de vez, para dizer é assim e ponto. Exatamente isso. As súmulas vinculantes, que vieram com a emenda 45 lá em 2004, elas têm força de norma mesmo. O artigo 103A da Constituição diz que elas vinculam, elas obrigam todos os outros órgãos do judiciário e toda a administração pública, federal, estadual, municipal. Nossa! Então, quando o STF editou a vinculante 50 com o mesmíssimo texto da 669, ele pegou aquele entendimento que já era consolidado e transformou numa regra obrigatória para todo o país. Qualquer decisão judicial ou ato administrativo que for contra a súmula vinculante 50 pode ser derrubado direto no STF por reclamação. Uau! Ela deu uniformidade e força máxima para aquela ideia sobre prazo e anterioridade. Entendi. É a diferença entre uma recomendação forte e uma ordem direta, que não dá para contestar no sistema. Traz mais segurança jurídica, né? Embora a discussão sobre o impacto prático de flexibilizar prazo continue. Exato. Mantém a discussão, mas a regra ficou clara e obrigatória. Certo. Seguindo para a próxima, a súmula vinculante 28, a gente entra no tema da suspensão do crédito tributário. Ela diz: é inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário. Essa parece ter um impacto direto no acesso à justiça, né? Gigantesco. Essa súmula é um marco contra aquela prática antiga do solve et repete na justiça tributária. Solve et repete, latim. Isso significa pague primeiro, discuta depois. Por muito tempo valeu no Brasil a ideia, muitas vezes escrita em lei, de que para você, contribuinte, poder ir à justiça questionar o imposto, você tinha que primeiro depositar o valor todo que estavam te cobrando. O quê? Quer dizer, a pessoa só podia entrar com a ação se já pagasse o que ela estava justamente dizendo que não devia. Que barreira. E era uma barreira enorme. Para muitas empresas, principalmente as pequenas, e para pessoas físicas, isso simplesmente impedia a discussão. A súmula vinculante 28 vem e consolida o entendimento. Essa exigência é inconstitucional. Ela fere de frente o direito de acesso à justiça, que está lá no artigo 5º da Constituição, aquele que diz que a lei não pode impedir ninguém de ir ao judiciário. Esse mesmo, o inciso 35.
Condicionar o direito de processar um depósito prévio é criar uma barreira indevida, muitas vezes impossível de superar. E é interessante, tem uma outra súmula vinculante, a 21, que diz a mesma coisa para recurso administrativo. O STF foi firme em derrubar essa barreira nas duas frentes, administrativa e judicial. Que bom! Reforça a ideia de que o direito de questionar uma cobrança não pode depender de você ter dinheiro na hora, né? Um ponto-chave para o equilíbrio fisco-contribuinte. Sem dúvida. Chegamos então à nossa última análise da sequência. Súmula vinculante 8. Tema: prescrição e decadência. O texto dela invalida umas normas específicas, olha só. São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei 1569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. O que tinha de errado com esses artigos para o STF dizer que eram inconstitucionais? O problema aqui foi a forma da lei. A Constituição Federal, lá no artigo 146, inciso 3, a linha B, ela é muito clara. Ela reserva para a lei complementar a tarefa de definir as normas gerais sobre legislação tributária. Ah, a hierarquia das leis. Exato. E especialmente sobre temas como obrigação, lançamento, crédito e prescrição e decadência tributários. Lei complementar, aquela que precisa de mais votos no Congresso para passar, né? Maioria absoluta. Sinal de que o assunto é importante e precisa de mais consenso. Correto. A Constituição quis dar mais estabilidade, mais uniformidade para essas regras gerais de tributos. Só que esses artigos que a súmula vinculante 8 derrubou, eles estavam num decreto-lei, que tinha força de lei ordinária na época, e numa lei ordinária, a 8.212, da Previdência. Eles criavam regras específicas sobre prazo de decadência, que é o prazo para o fisco lançar o tributo, e de prescrição, que é o prazo para o fisco cobrar o que já lançou. Só que eles fizeram isso por lei ordinária, invadindo a área que a Constituição disse que era só de lei complementar. Então, a súmula vinculante 8 funcionou como uma guardiã da Constituição, dizendo, epa, essa matéria aqui só pode ser tratada por lei complementar. Perfeitamente, ela reafirmou isso. Na prática, o que isso significa? Que as regras sobre esses prazos têm que seguir o que está no Código Tributário Nacional, o CTN. Que é antigo, mas foi recebido como lei complementar nesses pontos, né? Exatamente. O CTN, embora seja uma lei ordinária de 66, a Constituição de 88 deu a ele status de lei complementar para essas normas gerais. A súmula 8 teve um impacto enorme, principalmente nos prazos das contribuições previdenciárias. A lei falava em 10 anos, mas com a súmula passou a valer a regra geral de 5 anos do CTN. Nossa, reduziu pela metade. Sim. Trouxe mais segurança jurídica, mais uniformidade. Alinhou tudo com a regra geral do sistema. Excelente. Fechamos o ciclo das 6 súmulas? Deixa eu ver se eu lembro para fixar. Súmula 725 validou o índice do Collor, o BTN fiscal. Isso. Súmula 669 e a vinculante 50. Mudar prazo de pagar imposto não fere a anterioridade, certo? Súmula 546. Aquela complicada da devolução do imposto indireto, que depende de provar que não repassou o custo. A mais complexa na prática, talvez. Súmula vinculante 28. Garantiu o acesso à justiça proibindo o depósito prévio para processar o fisco. Fundamental. E a vinculante 8 reforçou que prescrição e decadência precisam de lei complementar, derrubando regras de leis comuns. Ufa! Vendo todas juntas assim, qual o grande recado que fica sobre o direito tributário aqui no Brasil? Olha, acho que o recado é duplo. Por um lado, mostra um esforço do STF de tentar trazer um pouco de paz, de segurança jurídica, para temas que dão muita briga, muito processo. Cada súmula tentou resolver uma confusão importante, desde coisa histórica, como o Plano Collor, até regra do jogo fundamental, como anterioridade, devolução, acesso à justiça, prazo para cobrar. Por outro lado, a própria existência delas e a complexidade de algumas, como a 546, que você lembrou, mostra como é difícil regular essa relação fisco-contribuinte de um jeito simples, justo, num sistema tributário tão emaranhado como o nosso. É verdade.
Elas são pontos importantes, Marcos, mas também abrem porta para novas discussões, novos desafios na hora de aplicar isso no dia a dia. Uma visão bem equilibrada, sem dúvida. Essa nossa conversa focada nas fontes, nessas súmulas, ajuda a clarear pontos-chave da nossa realidade tributária. A gente agradece a quem acompanhou a gente nessa exploração. É isso aí. Se essa conversa ajudou de alguma forma, considera curtir, se inscrever no canal para continuar recebendo nossas análises. Entender essas súmulas é essencial, né? Não só para quem trabalha com isso, mas para qualquer pessoa, qualquer empresa que paga imposto no Brasil. É verdade. E fica talvez uma última reflexão, né? Essas súmulas, elas tentam simplificar, dar previsibilidade, mas será que a própria complexidade de entender e aplicar corretamente essas regras todas não acaba criando um novo tipo de dificuldade para o contribuinte, principalmente o menor, na hora de buscar seus direitos? Fica aí para a gente pensar. É um bom ponto. Nós nos veremos no próximo bloco. Olá, prontos para mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Sempre pronto. Hoje o foco é direito tributário. Vamos mergulhar num tema bem específico, taxas. A gente vai usar como base as últimas 9 súmulas do Supremo sobre o assunto. Isso, incluindo súmulas vinculantes também, né? Temos uma compilação bem organizada aqui. Exatamente. E a nossa missão é destrinchar os pontos-chave, o que isso significa na prática, sabe? Vamos seguir a numeração em ordem decrescente, da mais recente para a mais antiga, dentro desse nosso recorte, para facilitar. Ótimo. Fica mais fácil de acompanhar a evolução ou pelo menos a ordem de edição. Então, vamos lá, vamos começar a desvendar isso pela súmula 670. A súmula 670 é bem direto ao ponto. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Por que essa vedação tão clara? Qual o X da questão? Olha, o ponto central é a natureza do serviço. A iluminação pública ela beneficia todo mundo, né? De forma geral, coletiva. Não tem como você medir quanto cada pessoa usa da luz do poste na rua. Ah, o famoso serviço utilio universi, né? Que beneficia a todos indistintamente. Exatamente. E a Constituição, lá no artigo 145, inciso 2º, diz que taxa só cabe para remunerar serviço público que seja específico e divisível. Ou seja, tem que dar para identificar quem é o beneficiário direto e, de alguma forma, medir ou individualizar o serviço para ele. E a iluminação pública não passa nesse teste. Não passa. Por isso o STF disse, taxa para custear a iluminação pública não dá. O instrumento está errado. Entendi a lógica. Mas aí surge uma questão prática, né? Os municípios precisam bancar esse serviço. Como ficou isso? Gerou um problema? Gerou sim. Foi uma discussão grande na época. A solução, na verdade, veio por meio de uma mudança na própria Constituição. Ah, teve emenda constitucional? Teve. A emenda 39 de 2002. Ela criou o artigo 149A, que permite aos municípios e ao Distrito Federal criarem a COSIP. A contribuição para custeio do serviço de iluminação pública. A famosa COSIP que vê na conta de luz para muita gente. Essa mesma. Só que a COSIP, juridicamente, não é taxa. Ela é uma contribuição especial, tem outra natureza. Foi a forma de contornar a proibição da taxa. E esse entendimento sobre a taxa foi tão forte que depois virou até súmula vinculante, né? A gente vai ver isso mais pra frente. Exato. Foi reafirmado com força total depois. Interessante essa adaptação. Bom, seguindo a ordem decrescente, chegamos na súmula 667. Ela diz: viola a garantia constitucional de acesso à jurisdição, a taxa judiciária calculada sem limite sobre o valor da causa. O que está em jogo aqui? Acesso à justiça. Basicamente, sim. O risco é, se as custas do processo forem um percentual do valor da causa, e esse valor for altíssimo sem um teto, a pessoa ou empresa pode simplesmente não ter como pagar para entrar na justiça. E aí o direito de acesso à justiça, que está lá no artigo 5º da Constituição, fica prejudicado. Exatamente. As taxas judiciárias elas servem para custear o serviço da justiça, ok. E até faz sentido que o valor da causa seja um critério, né? Causas maiores podem dar mais trabalho para o judiciário. Uhum. Mas o problema é quando não tem limite máximo, um teto. Aí a taxa pode virar um impedimento real, quase um confisco, sabe? O STF viu isso como uma barreira econômica
que viola a garantia constitucional. Certo. A taxa existe, mas não pode inviabilizar o direito que ela deveria ajudar a proteger, faz sentido. Mas definir esse limite razoável, isso não abre margem para muita discussão? O que é razoável? Abre, com certeza. E o que é fascinante aqui é justamente essa tensão, né? De um lado, a necessidade de financiar a máquina pública, o judiciário, do outro, garantir que a porta da justiça esteja aberta para todos. O equilíbrio delicado. Muito. A súmula não diz qual é o teto. Ela só diz que não ter teto é inconstitucional. Aí cada estado, cada ente, tem que definir um limite na sua lei de custas. E claro, esse limite pode ser questionado judicialmente se parecer abusivo, mas a exigência de ter um teto já é um freio importante. Clareou bastante. Vamos para a próxima, súmula 665. É constitucional a taxa de fiscalização dos mercados de títulos e valores mobiliários instituída pela Lei 7940/1989. Aqui, diferente da iluminação, a taxa foi validada. Por quê? Aqui a chave é outra. Poder de polícia. Essa taxa financia a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Que regula o mercado de ações, fundos. Isso. A CVM exerce uma fiscalização constante, especializada, sobre esse mercado. É uma atividade estatal bem específica, direcionada a um grupo claro. Quem atua nesse mercado? Empresas, corretoras, etc. Ah, então aqui tem a especificidade que faltava na iluminação pública. Exato. É um poder de polícia direcionado a um grupo identificável de contribuintes, que são os entes fiscalizados por essa atividade regulatória. O STF entendeu que essa atuação específica justifica a cobrança de uma taxa para custear essa estrutura toda. Entendi. A fiscalização é direcionada, o grupo é definido, então a taxa é válida para bancar isso. Faz sentido o contraste com a iluminação. Perfeito. Seguindo, súmula 595. É inconstitucional a taxa municipal de conservação de estradas de rodagem, cuja base de cálculo seja idêntica do Imposto Territorial Rural. Essa aqui parece bem técnica, focada na base de cálculo. Sim, ela toca num ponto crucial, que é a proibição lá do artigo 145, parágrafo 2º da Constituição. Que diz que taxa não pode ter base de cálculo de imposto, né? Isso. O que a súmula diz é, se o município cria uma taxa para conservar a estrada, mas usa para calcular essa taxa o mesmo critério do ITR, que é o valor da terra nua do imóvel rural... Que é a base de cálculo de um imposto federal. Exato. Aí a taxa perde a sua característica. Ela deixa de refletir o custo do serviço de conservação e vira, na prática, um adicional do imposto sobre a propriedade, um imposto disfarçado. E isso a Constituição proíbe, para evitar a bitributação e para manter clara a diferença entre as espécies de tributo. Essa proibição de identidade total da base de cálculo parece clara. Mas eu fico pensando, na prática, para o legislador municipal deve ser difícil criar uma base para taxa de estrada que se relacione com o serviço, mas que não esbarre em nada que lembre a base do ITR, não? É um desafio, sem dúvida. E isso levanta uma questão importante sobre a necessidade de técnica legislativa na hora de criar taxas. A base de cálculo da taxa, idealmente, tem que ter a ver com o custo da atividade estatal para o contribuinte, seja o serviço, seja a fiscalização. E não com a capacidade econômica dele, que é mais a cara do imposto. Exato. Usar a mesma base de um imposto, como o valor do imóvel, geralmente desvirtua a taxa. A súmula 595 reforça, mantenham a distinção clara. Entendido. Agora a súmula 545. Parece trazer uma distinção conceitual fundamental. Preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque estas, diferentemente daqueles, são compulsórias. Qual é a essência dessa diferença? Compulsoriedade. É a palavra-chave. Compulsoriedade. Taxa é tributo, cobrado por lei, obrigatório. Preço público, ou tarifa, não é tributo. É uma contraprestação contratual ou pelo uso voluntário. Então a taxa vem da lei, ex lege, e você paga, querendo ou não, se realizar o fato gerador, tipo ter um imóvel onde tem coleta de lixo. Isso. É uma relação de direito público obrigatória. Já o preço público, a tarifa,
Nasce de um contrato ou do uso. Você escolhe usar o serviço e paga por ele. Pensa na conta de telefone, de água, de luz. Geralmente são tarifas. A relação é de direito privado, facultativa. Tá, a distinção teórica clara. Lei versus contrato vontade. Mas e na prática? Serviços essenciais tipo água e esgoto que todo mundo precisa usar. A linha não fica meio borrada aí? Excelente ponto. E a gente pode até voltar nisso no final. Mas, para o que diz a súmula 545, o critério formal é esse. A cobrança é imposta por lei, independentemente do uso ou da vontade. É taxa. A cobrança decorre do uso efetivo de um contrato da vontade, é tarifa ou preço público. Exemplo clássico. Taxa de lixo compulsória para o proprietário do imóvel versus tarifa de ônibus, só paga quem usa. Perfeito. A súmula afirma que essa diferença na origem da obrigação, lei versus vontadioso, é o que separa o tributo, taxa, do não tributo, preço público, tarifa. Ótima diferenciação. Agora, vamos entrar nas súmulas vinculantes sobre taxas. A primeira na nossa ordem decrescente é a SV 41. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Ué, mas a gente já não viu isso na súmula 670? Para que repetir? Ah, mas aqui a repetição tem um motivo muito forte. O efeito vinculante. O texto é o mesmo da 670, mas o poder é outro. O que significa ser vinculante na prática? Significa que todos os juízes e tribunais do país e toda a administração pública, prefeituras, governos estaduais, órgãos federais, são obrigados a seguir esse entendimento. Não é mais só uma orientação, uma jurisprudência forte. É regra de aplicação obrigatória. Entendi. É para acabar com qualquer discussão ou decisão diferente que ainda pudesse existir. Pacificou a questão em nível nacional. Exatamente. Veio para dizer. Sobre iluminação pública e taxa, a discussão acabou. A natureza utiliza o universo, impede a taxa, ponto final. Força total para esse entendimento. Faz sentido. E a SV 29? Essa diz: é constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Como isso conversa com a súmula 595, que proibia a base idêntica? Parece uma flexibilização. É exatamente uma modulação, um refinamento da regra. O STF aqui diz o seguinte, olha, usar a base de cálculo igualzinha, idêntica, não pode mesmo. Continua proibido pelo artigo 145, segundo parágrafo, e pela súmula 595. Certo. Mas usar alguns elementos que também compõem a base de cálculo de um imposto, isso pode. Desde que a base de cálculo da taxa, no final das contas, não seja exatamente a mesma do imposto. Ah, então a chave é a diferença entre usar elementos e ter uma base idêntica. Tipo, posso usar a área construída do imóvel para calcular uma taxa de fiscalização de obra, mesmo que a área construída também seja usada no IPTU? Pode. Desde que a base de cálculo da sua taxa de fiscalização não seja só a área construída, ou que seja calculada de forma diferente, ou que inclua outros fatores. A ideia é permitir uma inspiração, usar critérios objetivos, mas sem fazer uma clonagem da base do imposto. Uma flexibilização que parece dar um pouco mais de margem para o legislador criar taxas com critérios objetivos, né? Sem ter que inventar algo totalmente do zero que às vezes nem faz sentido. Exato. Permite usar critérios razoáveis como a área, o porte da empresa, etc., que podem aparecer impostos, desde que a base final da taxa não seja uma cópia fiel e guarde relação com o custo da atividade estatal que ela remunera. É um equilíbrio, né? Entendi. Bem interessante essa modulação. Seguindo com as vinculantes SV19. A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, segundo da Constituição Federal. Essa aqui é a que valida a famosa taxa de lixo, certo? Correto. Essa súmula veio para dizer, pode cobrar taxa de lixo sim, é constitucional. Ela pacificou uma briga antiga. Qual era a dúvida?
se era uti universalis ou uti singuli. Exatamente. Discutia-se se a coleta de lixo seria como a iluminação um benefício geral para a saúde pública, uti universalis, ou se seria um serviço que dá para individualizar, uti singuli. E o STF entendeu que dá para individualizar. Entendeu que sim. Apesar do benefício geral para a cidade limpa, o serviço em si, coletar o lixo na porta de casa, transportar, dar um destino, é específico e divisível. Dá para saber quais imóveis geram lixo ou podem gerar e direcionar a cobrança para eles. Por ter essa especificidade e divisibilidade, pode ser remunerado por taxa. É aquela taxa que muitas vezes vem junto com o carnê do IPTU, né? Essa decisão do STF, então, explica por que ela existe e é considerada válida. Perfeitamente. A possibilidade de referenciar o serviço e o custo a cada unidade imobiliária foi o ponto-chave para validar a taxa de lixo. E para fechar nossa lista, a SV12, a cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas via LOA o disposto no artigo 206, inciso 4º da Constituição Federal. Essa protege o quê? A gratuidade do ensino. Exatamente. A mensagem é direta. Universidade pública, mantida pelo governo, não pode cobrar taxa de matrícula. Ponto. Por quê? A matrícula não seria só uma taxa administrativa? O STF entendeu que não. Viu a taxa de matrícula como uma exigência de dinheiro para ter acesso ao serviço de ensino público. E isso bate de frente com o princípio da gratuidade, garantido lá no artigo 206, inciso 4º da Constituição. Então, essa gratuidade do ensino público oficial impede qualquer tipo de cobrança que funcione como condição para entrar ou permanecer na universidade pública. Esse é o entendimento consolidado pela súmula vinculante. A gratuidade significa que o Estado não pode exigir pagamento, seja a matrícula, mensalidade, anuidade, como condição para o estudante ter acesso ou continuar estudando nesses estabelecimentos oficiais. É para garantir o acesso mais amplo possível. Excelente! Olha, conseguimos passar por todas as 9 súmulas que selecionamos sobre taxas. Foi um ótimo panorama. Foi sim, deu para cobrir bastante coisa. Recapitulando rapidinho. Vimos a proibição de taxa para a iluminação pública, na 670 e na SV 41, por ser serviço indivisível, a exigência de teto na taxa judiciária, na 667, para garantir acesso à justiça, a validação da taxa de fiscalização da CVM, na 665, por ser poder de polícia específico, a proibição de base de cálculo idêntica à de imposto na 595, mas com a CV 29 permitindo usar elementos. A diferença crucial entre taxa compulsória e preço público voluntário na 545, a validação da taxa de lixo na SV 19, por ser serviço específico e divisível, e a proibição de taxa de matrícula em universidade pública na SV 12 pela gratuidade do ensino. Ufa! Um belo resumo. E aqui não podemos deixar de fazer um agradecimento especial ao Dr. Paulo Luiz. A organização desse material sobre as súmulas que ele preparou foi essencial, facilitou muito nossa análise detalhada hoje. Com certeza, um material de primeira. E para quem nos ouviu até aqui, se curtiu essa discussão, se achou útil, não esquece de deixar o like e, claro, se inscrever no Juris 360 Lab para continuar recebendo as nossas análises sobre temas jurídicos importantes. E para não deixar o pessoal ir embora sem pensar um pouco mais, aquela distinção da súmula 545 entre taxa obrigatória e tarifa voluntária, e a validação da taxa de lixo na SV19, porque o serviço é divisível. Isso me faz pensar. E outros serviços essenciais, como saneamento básico, água e esgoto? Onde você quer chegar? São serviços que, tecnicamente, dá para medir o consumo por imóvel. São divisíveis. Mas, na prática, quase todo mundo precisa. É essencial, quase universal. Como fica essa linha tênue entre a obrigatoriedade de fato, precisar do serviço para viver, e a obrigatoriedade de direito, imposta por lei? Será que a remuneração por taxa ou por tarifa é sempre a mais adequada para esses casos que misturam o indivíduo e o coletivo de forma tão intensa? Uma provocação interessante. A adequação do instrumento de cobrança para serviços essenciais, divisíveis, mas de necessidade universal. Realmente dá pano para manga.
Fica aí a reflexão. É um campo que continua fértil para debates e, quem sabe, futuras análises aqui no direito tributário brasileiro. Excelente ponto para a gente manter no radar. Com essa reflexão, então, a gente encerra a nossa análise de hoje. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Até a próxima.